Até 8. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar entre vós para participar deste culto em adoração a Deus. E quero agradecer ao meu amigo, pastor Carlos Maia, com a pastora sua muito digna esposa Andriele. Muito obrigado pela paciência, como também a todo o corpo ministerial, a igreja. Que Deus abençoe. Quero agradecer o carinho, a receptividade do Rafa com a sua muito digna esposa, que carinhosamente nos conduziram aqui desde a chegada no aeroporto. Deus recompense a vocês, amigos. Quero também dizer da minha alegria de conhecer os irmãos que não conhecia, de conhecer de uma forma mais próxima o pastor João Bosco. Muito bom conhecê-lo, meu amigo. Então, a ousadia de dizer meu amigo, como também pastor Júlio Paz. Tive o prazer da semana passada cultuarmos juntos. E, obviamente, em nome deles, a todos os pastores de respectivas igrejas que estão aqui, os irmãos de Miami, os irmãos de todas as regiões circunvizinhas e, sobretudo, a alagoana, né? Eu vinha falando no carro do aeroporto aqui que é difícil encontrar um alagoano fora de Alagoas. E hoje encontrei um. Marechal Deodoro, muito bem. Soubesse que tinha pego uma bacia de sururu. Ela entende o que eu falei. É melhor que o pastel de Belém. Queridos, eu quero trazer uma mensagem estimulativa que está no meu coração, baseada na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Ele escreve algo que diz: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos. Interessante. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Só é a primeira parte do versículo 2. Amém? Queridos, temos lido um texto, e este texto me chamou a atenção. Nesta parte, corramos com paciência, tendo em vista que o escritor está falando de perseverança em meio às tribulações. Quando nós analisamos o contexto histórico da carta aos Hebreus, nós não encontramos definitivamente ou definido um emissário nem um receptor. Os crentes orientais da época, eles acreditavam que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Os ocidentais, posteriormente, defendiam que foi Apolo ou Lucas que havia escrito. E mesmo passando os tempos, não se chegou a uma definição. Independente disto, foi uma carta inspirada aos hebreus que tinham se convertido a Cristo, largando o judaísmo. E quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que quando Cristo veio para pregar o Evangelho, e que foi rejeitado pelo seu próprio povo, porque o sistema religioso que dominava era o judaísmo. E mesmo que nós falamos ou acreditemos
que o judaísmo é um contexto religioso, mas ele não só é uma religião, ele é uma nação, ele é um estado. Então, isso implica dizer que todos que nasciam judeus estavam debaixo do contexto da lei. Então, judaísmo. Então, desde criança, antes de Cristo, todos que professavam a lei de Moisés, eles seguiam o judaísmo. Desde criança, era impregnada na mente deste povo a lei. E para a lei, é Deus, Yahvé. Não existe outra questão, é o único Deus. Então imagine agora que o sistema que conduzia a fé, a religiosidade, dominava a nação, não era um estado, era a nação. De forma ortodoxa. Então os saduceus, os fariseus, os escribas, eles que conduziam os saduceus, eles simplesmente eram responsáveis pelos cultos, pelo espiritual. Enquanto que os escribas impregnavam na mente das novas gerações o judaísmo, a lei de Moisés, aonde se baseavam. O problema não estava na lei. O problema estava nos representantes da lei que deturparam o verdadeiro sentido da lei. Então foi por isso que quando Jesus veio, eles estavam tão distantes daquilo que a lei escrita e os profetas falavam, que eles não perceberam. Por isso que Jesus disse: vocês errais, não conhecendo as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então veja que de forma pública eles tentaram coibir o avanço do evangelho. Como? Primeiro, prender Jesus. Veja que quem mandou prender Jesus foi o setor religioso, responsável para conter a ordem pública, e aonde era a sede, o templo. Veja que quando você vai ler o que Lucas escreveu, você vai perceber que Lucas, quando fala, salvo engano, no capítulo 7, salvo engano, então ele diz que quando os líderes, quem eram os líderes dos sacerdotes? A cúpula. Souberam que Jesus estava pregando, ensinando em Jerusalém, chamaram os soldados para irem prender Jesus. Prendendo Jesus era uma forma de coibir o avanço da sua mensagem. Ser preso já era pejorativo. Já era um perturbador da ordem pública. Já era um infrator dos princípios da legalidade. E os soldados foram com ordem de prisão. Só que cometeram um erro. Quando chegaram onde Jesus estava ensinando, não acabaram o culto, não deram ordem de prisão e resolveram ouvir Jesus. Então, quando Jesus termina de pregar, eles já estavam moídos por dentro, compungidos, e voltaram sem nem se aproximar de Jesus. O escritor diz que quando eles chegaram no templo, os líderes sacerdotais, irados, perguntaram-lhes: por que vocês não os trouxeram presos? Já os soldados disseram: a gente nunca ouviu ninguém pregar como ele. E não conseguiram pará-lo. Quando não conseguiram pará-lo, e as notícias chegavam que o evangelho estava ganhando terreno, as pessoas estavam ganhando, aceitando, até fora de Jerusalém, fora das fronteiras